Temos 14 participantes, pouquinhos alunos, e nós vamos dar início já já. Parabéns para quem está com câmera ligada, muito bem. Parabéns para todos os alunos que entraram na hora certa, olha, também muito bem, hein? Parabéns. Depois quero dizer parabéns pela participação, também vai ser tudo jóia, hein, alunos lindos? Deixa eu ver o bate-papo aqui. Maria Luísa Correia dando um bom dia. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Então, nós vamos já dando início aqui. Temos em aula Micaela, Heloísa, Marília, Ailton, Dani e Gabi, Laura, Mariana, Ana Júlia, João Pedro. Maria Luísa Correia, Maria Clara Fortes, Arthur Poletti, Pedro Poletti, Ana Beatriz, Felipe, Marina, Manu, Cauã, Isabela e Sofia. Isso que estamos, por enquanto, temos 23 alunos, preenchemos uma turma, falta outra, quase que completa, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos dar início, meus amores, enquanto os colegas vão entrando, a gente vai fazendo esse momento inicial de oração, onde a gente se coloca na presença de Deus. Hoje estamos na última semana do mês de outubro, né? Terminando aí o ano, o mês, reta final do ano letivo de 2020. Então, vamos entregar no colinho de Deus as nossas intenções, pedindo a Ele proteção, bênçãos para a nossa vida, para a nossa semana, para o dia de hoje em especial, onde a gente vive cada dia com intensidade. Então, no dia de hoje, a gente se coloca na presença de Deus para agradecer, porque estamos vivos, agradecer porque estamos acompanhando a aula, temos a possibilidade de acompanhar a aula, vocês como alunos e eu como professora exercendo o meu trabalho, então é motivo de agradecer. Agradecer pela nossa família sempre, pelos nossos amigos e pedir a Deus ajuda em todos os sentidos que vocês gostariam de pedir, por alguém que não está bem de saúde, pedir ajuda, que Deus visite os hospitais, que o Senhor nosso Deus visite as nossas famílias, não é? Tem alguém fazendo aniversário no dia de hoje aí, nas duas turmas do 6º ano? Tem alguém aniversariando hoje? Se tivesse, já teria falado. Isso eu peço a você. Tem? Opa! Tia, ontem foi aniversário da esposa do meu Dindo. Ela é enfermeira. Ai, que linda! E vamos rezar pela esposa do seu Dindo. É enfermeira, está assim na linha de frente, né? Que linda missão dessa sua, da namorada que foi aniversariante. Qual o nome dela, Sofia? Tia, é um nome meio diferente, não é muito comum. É Wayne. Nome diferente mesmo. Então, vamos rezar por ela, não é, Sofia? Para que no trabalho dela ela fique bem, ela exerça com serenidade, porque ela está em linha de frente aí, junto a muitos doentes. Então, pedir mesmo a proteção de Deus para a vida dela, bem colocado aí, aniversariando, fez aniversário ontem, celebrou o dom da vida dela, é dia mesmo de comemorar. Eu acho que é ontem, foi nesse final de semana. Foi no final de Eu só semana. não sei se foi ontem ou foi sábado. Tá bom, não tem problema. O importante é que ela celebrou a vida, né, Sofia? O dia, na verdade, não tem assim grande importância. Então, vamos colocar por ela e por todos os outros que a gente às vezes conhece e que ontem e que no final de semana tenha celebrado a vida ou hoje esteja celebrando a vida. Amém? Amém? Amém. Amém. Nós estivemos reunidos e continuaremos sempre unidos em nome do Deus que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus anjos. Eu tenho um cronograma aqui que eu gosto de abrir sempre nas aulas de português e quando é aula de redação em redação, né? Lembrete importante, nós não temos todos os alunos ainda aqui hoje, na hora da aula, mas eu vou lembrar no grupo durante a semana. Nesta quinta-feira, vocês têm uma atividade avaliativa, não se esqueçam, no Google Form, olha lá, dia 29 de outubro, hoje é dia 26, né? Então, é quinta-feira desta semana, fora do horário da nossa aula. Então, eu tenho até quinta-feira para estar lembrando a vocês na hora das minhas aulas. Tenho hoje, tenho amanhã e tenho quinta para estar lembrando. Não pode deixar de fazer, porque senão perde 20 pontinhos em português, é muito ponto. O que eu vou combinar com vocês? E prestem bem atenção, hein? Acordem, estão acordadinhos todos no que eu vou falar agora? Todos acordadinhos. Eu montei exercício de revisão deste capítulo. Neste capítulo cai esse conteúdo que vocês estão vendo aí no slide, ó. Frase, os tipos de frase, oração, quando que eu conto o número, como que eu conto o número de orações, período, simples e composto, e sujeito e predicado apenas identificar qual que é o sujeito, qual que é o predicado. Nada de classificar sujeito no capítulo 11. Estamos vendo no capítulo 12 a classificação de sujeito, certo? Então, do capítulo 11 é só você identificar o sujeito e o predicado. Então, eu já montei exercícios de revisão disso, só que eu não vou ter tempo de corrigir na hora da minha aula, porque nosso tempo anda cronometrado. Eu pedi autorização para o Fábio, e ele me autorizou quarta-feira, no horário de 11h15, onde na quarta-feira nós não temos aula, e eu perguntei para ele, vocês não têm aula com o professor, não tem aula nenhuma, quarta-feira, 11h15. Então, eu vou pegar quarta-feira, 11h15, apenas para fazer a correção dessa revisão. Só na quarta-feira, nesse horário. Se não participou desse horário, vai ter que pegar depois no slide, tá bom? E a dúvida eu vou tirar todinha na quarta-feira. Ah, Beatriz Rive ainda não deu para te responder, porque eu estou dando um recado importante. Você está prestando atenção no recado que eu estou dando? Atenção no recado dado, tá? Então, quarta-feira, uma aula extra de português. Por favor, alguém coloca no grupo, para a professora Daniela colocar no cronograma. Quarta-feira, 11h15, aula extra de português. Escreva assim. Correção de exercícios. A gente vai ter que mandar depois, ela fechou o grupo. Ela fecha toda manhã. Eu estou sabendo por que ela fechou o grupo, ela me falou. Estou sabendo dessa história aí também, tá, sexto ano? Vocês perdem as possibilidades dadas ao professor por não manterem disciplina. Voltando aqui, então, alguém, por favor, registre para ela isso. Aula extra, quarta-feira, 11h15, para correção de exercícios. E vocês já sabem, exercício de revisão para atividade avaliativa. Vou enviar hoje ainda, eu já montei no Word, não está nos slides, eu montei no Word, em que vocês podem imprimir, fazer o exercício, fazerem o exercício e depois colarem no caderno de vocês a folhinha de revisão, tá bom? Recadinho dado, todos entenderam? Alguma dúvida? Professora, aqui, quantas questões vão ter nessa atividade? Não se preocupem com isso, por isso que eu deixei de um dia para o outro, tá bom? Não vai ser no horário da aula, vocês vão ter de um dia para o outro para fazer. Eu já montei também essa atividade avaliativa, mas é resposta que eu não preciso dar. Desculpa, mas são várias questões, como vale pouquinho ponto, não tem como dar muitas questões, mas cada questão valendo pouquinho ponto para não prejudicar ninguém. Eu não dou atividade valendo muitos pontos em cada questão, nunca dei, não vai ser agora que eu vou dar.
Sempre dou possibilidade dos meus alunos, quando errarem, perderem poucos pontos, tá? E a outra pergunta é assim, se eu vou enviar link para entrar? Claro, claro, o link vai ser aberto no horário que eu coloquei aí para vocês, dentro do cronograma. Ele vai ser aberto no horário e vai ser fechado no horário combinado. Nada além do combinado, tá bom? Tudo no combinado, não tem como eu estender o horário. Só um instantinho. Elô, tá bom, já li o seu recadinho aqui no bate-papo, tá, minha linda? Então, vamos lá, olha lá, quinta-feira vai abrir ao meio-dia, quando der meio-dia na quinta-feira, dia 29, vai estar no grupo o link aberto no Google Forms para vocês iniciarem o trabalho. E vou fechar no dia seguinte, dia 30 de outubro, às 16 horas. Nada além desse horário, hein? Fiquem atentos na quinta-feira na atividade avaliativa de língua portuguesa, ok? Como assim, quanto tempo para fazer? Ah, duração quando aberto? Não tem. Não tem, né, Gabi? No Google Forms não tem, aluna. No Google Forms não tem como a gente colocar o tempo. Só na plataforma SAS que vem isso de tempo, tá bom? Então, vamos agora à correção. Muito bem. Correção da atividade. Vamos abrir o caderno suplementar primeiro, que é a tarefa, capítulo 12, na página 13 a 15, a 13 a 16 era a tarefa para ser corrigida, sendo que página 13 e 14 tem lá um texto, né, que fala, Marta fala sobre a Copa Feminina. Marta, grande jogadora de futebol, hein? Vocês já ouviram falar na Marta? Hein? Futebol, uma jogadora já, né, Gabi, Dani? É verdade. Nossa, super famosa jogadora de futebol, Marta. Então, aqui, estrela da seleção, a jogadora Marta falou com exclusividade a Marie Claire sobre a Copa do Mundo, seu início no futebol e suas inspirações. Veio de uma família muito simples, a jogadora Marta. Passou muitas necessidades financeiras, com muita dificuldade, mas venceu. Então, vamos lá na número 1, lembrando que o gênero textual desse capítulo é entrevista e tem também artigo de opinião, né? Então, entrevista, por isso que a entrevistada aqui foi a Marta, já até dei a resposta, né? Mas deixa para lá. Vimos na apostila também entrevista com Daniel, e também com o doutor Drauzio Varela, foram os entrevistados ali no material da apostila de vocês. Lembrando, quem responder a primeira, peço que dê oportunidade aos outros para participarem também. No gênero entrevista, há, em geral, o propósito de possibilitar ao leitor o contato com opiniões e ideias de uma pessoa. Com base na entrevista que você leu, responda às questões propostas. Quem vai responder a primeira? Quem é o entrevistador? Sim, eu posso responder? Pode, minha linda. Quem é? É Maria Claire. Ou classificado como MC, que estava no texto. Aham. Mas espera aí, mas alguém dessa revista que entrevistou, teve uma moça lá que... Bárbara Tavares e Maria Claire. Bárbara Tavares, ela é uma jornalista desta revista Marie Claire, né? Então, olha bem, não tem resposta aí, não dá para aparecer o gabarito para vocês agora, não. Quem é o entrevistador é Bárbara Tavares, ela que é a entrevistadora. Ela é uma jornalista da revista Marie Claire. Então, não foi a Marie Claire que entrevistou, foi Bárbara Tavares. Muita atenção nessa interpretação, tá, meus amores? Então, Bárbara Tavares, ela é a jornalista da revista Marie Claire. Ok? Letra B, quem é o entrevistado? Marília levantou a mão. Quem é Marília? Marta. Marta. Qual o nome completo dela?
Essa turma. Quem sabe o nome completo da... Hein? Vieira Silva? Vieira da Silva. Então, quem é o entrevistado é a jogadora de futebol feminino, Marta Vieira da Silva, que é o nome da entrevistada. Então, o entrevistador é Bárbara Tavares e a entrevistada é a jogadora Marta Vieira da Silva. Letra C. Em que área se destaca a pessoa entrevistada? Quem quer responder? Muito fácil. Em que área? Professora, posso? Vai, Ailton, diga. Na área de esportes, futebol. Na área de esporte. Qual o esporte? É claro que a gente já sabe qual é, Ailton. Futebol. Futebol, aí. Então, na área do esporte, que no caso ali é de futebol. Letra D. Que recurso visual gráfico nos permite distinguir a fala do entrevistador da fala do entrevistado? Então, que recurso visual? O que nos chama a atenção que dá para a gente diferenciar aí as falas? Quem quer responder? De preferência, quem ainda não falou. Posso responder, professora? Oi, amorzinho. Pode, lindeza. Diga aí. Eu coloquei assim, o nome do entrevistado e do entrevistador em negrito. O nome em negrito, ok. Tem mais algum recurso além do negrito? Alguém mais colocou? O negrito, certíssimo. Tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Professora, eu Oi. esqueci de falar a letra maiúscula, o texto Ah, escrito em maiúscula. perfeito, Maria Luísa. Letras maiúsculas, com destaque em negrito. Tem também um tracinho de travessão, né, que compõe os nomes ali, que delimitam o espaço de um para o outro. E assim, esses são os recursos visuais gráficos que eles dão que permitem aí a distinção, distinguir a fala do entrevistador com a do entrevistado. Então, letras maiúsculas e em negrito, e tem também o tracinho de travessão. Ok? Estão vendo o tracinho aí de travessão, logo depois das letras maiúsculas e em negrito? Onde vem a perguntinha com um travessão e a resposta, olha lá, da Marie Claire, um, e da Marta, outro. Na número 2, logo abaixo do título, há o subtítulo. Considerando a leitura que você fez do texto inteiro, como você definiria a função do subtítulo? Quem quer responder? Na número 2. Qual é a função? Oi. Eu posso responder, mas se tiver alguém que quiser responder. Cadê Gabi? A Gabi não quer falar, não? Ô tia, eu não quero falar, não. Eu acho que tá... Não sei. Então vai, Dani, diga. Eu coloquei explicar melhor o que será falado. Explicar melhor o que vai ser falado. Ok, pode ser uma resposta, bacana. Então, explicar melhor o que vai ser tratado, o que vai ser falado. Algum outro aluno ou uma aluna? Posso? Pode, Ailton. O subtítulo apresenta brevemente o entrevistado e o assunto central da notícia. Ok, então o subtítulo apresenta aí o entrevistado e o assunto que vai ser tratado na entrevista. Joia, Ailton. Então, aí temos duas respostas que podem ser colocadas, uma ou outra pode ser colocada como resposta na número 2, a importância aí do subtítulo, qual é a função do subtítulo. Então, é apresentar o assunto, né? Especificar melhor, apresentar, no caso ali, como o Ailton disse, o entrevistado e o assunto tratado na entrevista. Joia. Na número 3, eu vou ler só a perguntinha, tá? Que já vimos aqui a entrevista,
que ela é um gênero textual oral. Tá, então vamos na letra A. Transcreva da primeira fala de Marta 2 marcas de oralidade. O que é marca de oralidade? É quando a gente fala de uma maneira informal, como tem ali ó, as gírias, a abreviação de palavras, coisa que num texto, não é qualquer texto que eu posso abreviar palavras, não é em qualquer texto que eu posso usar gírias, eu não posso usar aí, eu não posso usar contrações como pra, e assim por diante. Então, são marcas da oralidade. Então, quem fez a letra A para responder para a gente? Quem fez? Pouquinhos alunos que estão participando, meus amores. Nós temos aqui 34 alunos, um bom número de alunos para apenas 4 participarem. Vocês não acham? Ah, o Nicolas colocou ali. Legal, Nicolas. Não tem microfone, mas colocou no bate-papo. Parabéns. Olha, ele já tinha colocado da outra resposta também, que eu não tinha visto. Então, aqui, ele colocou como as palavras o cara. Muito bem. E a contração que eu dei um exemplo para vocês, pra. Então, na letra A seriam essas 2 respostas, essas 2 palavras, Nicolas. O cara e o pra, tá? Seria a resposta da letra A. Muito bem, Nicolas, obrigada pela participação. Na letra B, como ficariam os 2 termos que você transcreveu se Marta tivesse adequado sua fala à variedade padrão da língua? Ou seja, né, de uma forma mais formal, uma maneira mais formal, a maneira correta da gente falar. Ailton aqui levantou a mão. O que você colocou, Ailton? Como que seria, então? Ele, esse jogador, esse rapaz e pai. Ok, então dentro da palavra cara, ao invés de você falar cara, que cara, é uma maneira totalmente informal, quando você está dialogando, assim, num bate-papo, numa conversa informal, em família, com amigos, e quem tem o hábito de usar essa expressão, aí usa cara. Agora, de uma maneira, como está pedindo a letra B, para a variedade padrão, ou seja, uma maneira formal, pode ser usado ele, como o Ailton disse aí agora, pode ser usado esse jogador, ou como pode ser usado esse rapaz. Então, essas 3 expressões substituem a palavra cara, né? Ele, repetindo, ó, ele, esse jogador, ou então esse rapaz. E como que eu uso pra, na linguagem, na variedade padrão, na correta seria para, tá? Pra, na letra A, é a contração de per mais a, numa linguagem informal. O para é que eu preciso usar numa entrevista, num gênero textual, por exemplo, num artigo de opinião, que vocês verão, né? Estão vendo, né? Num gênero textual, ou que você vai escrever uma carta para uma pessoa importante. Então, você tem que usar o para e nunca o pra. O pra, se você vai escrever para um colega, para algum membro da família, tá bom? Virando a página, agora a página 16. Temos uma entrevista pode ser divulgada em programas de TV, rádio ou internet, ou em meio escrito, como jornais e revistas, impressos ou online. Em qual meio a entrevista apresentada foi publicada? Então, em qual meio? Na revista Marie Claire. Isso, na revista, não sei como que soletra aí, eu falo Marie Claire, mas não sei se é Claire mesmo, né? Na revista que foi publicada. Então, em qual meio? Na revista, ok? Marie Claire. Letra B. A que público específico se destina esse meio de comunicação? Eu posso ler esse? Pode. Eu coloquei assim, para pessoas que têm interesse em saber sobre a participação de Marta na Copa Feminina.
Ok, então, para pessoas que têm interesse, né, em saber sobre a participação da Marta. Ok, na Copa Feminina. Pode ser também ao público feminino, quem colocou, também pode ser específico ao público feminino. Ou outra resposta aí, aqui, específico, então, a quem tem um interesse, ou então... Você se interessa por Marta e futebol. Ok. Agora a letra C. A escolha da pessoa entrevistada e o assunto tratado atendem ao interesse desse público, sim ou não? Sim. Sim. E por que sim, hein? Eu posso ler? Pode. Pois fala da trajetória de uma mulher brasileira que é jogadora de futebol. Porque fala da trajetória de uma Mulher brasileira que é jogadora de futebol. que é jogadora de futebol. E a Marília quer acrescentar alguma coisa. O que você pôs, Marília? Sim, porque na entrevista Marta incentiva e fala como chegou, onde está e etc. A Marta também incentiva. Nesse assunto também tratado, fala da história dela de superação, né? Vocês lembram disso? A Marta, a história dela, se a gente for pesquisar a fundo, é uma história vivida, assim, com muito sofrimento, e que ela superou. Ela correu atrás, a mãe dela deu um apoio muito grande na escolha de vida dela como jogadora, e ela tem uma historinha aí de superação, tá, meus amores? Teria que entrar bem básico na história de Marta. Eu já dei, na época de Copa do Mundo, eu já dei um texto com a história dela, já tinha dado. Eu dei para uma turma que fez uma avaliação interpretativa com a história de Marta, e muito interessante a história dela. Foi até aí, não foi, que eu pedi para vocês fazerem, até o número 4, né? Vejam bem, nós vamos dar continuidade fazendo juntos aqui, mas o que eu quero deixar como tarefa para amanhã, eu quero que você, amanhã é dia 27, né? 27, espera aí, vamos ver se a gente faz a página 16 aqui. Só um instantinho, alunos, eu marquei, mas eu gosto sempre de olhar o que eu marquei. Aqui. Vamos abrir o slide e alguém registra para amanhã a página 28 da apostila, tá bom? Somente a página 28. Então, amanhã, tarefa, alguém depois pede para a professora Daniela colocar no grupo. Amanhã é dia 27. Vocês farão a apostila, página 28. E eu vou enviar hoje a folha de exercício, que é para quarta-feira, tá? Na nossa aula extra. Vou enviar hoje para vocês terem um tempinho de fazer com calma exercício de revisão para quarta-feira. Para amanhã, a apostila, página... Qual página que eu falei? 28. 28. Obrigada. Ok, porque eu fechei a apostila. Página 28. Muito bem. Anotaram aí para depois quem que pode ser o secretário para enviar para a turma, para o grupo, para a Daniela colocar. Quem é que vai fazer isso? Eu já estou enviando para a tia Daniela. Tá bom. Então vamos continuar o caderno suplementar. Quando aparecer a caixinha de 10 minutos, eu paro para a chamada, tá? Vai aparecer já já. O que nós vamos fazer aqui? Isso aqui não vai ficar como tarefa para amanhã, não, tá, meus amores? Nós vamos começar a fazer juntos aqui e amanhã a gente dá continuidade. Nesse conteúdo desse capítulo, é apenas identificar o sujeito e o predicado. Então, é coisa até que vai cair, olha só, já é um conteúdo para nossa também revisão. Marta fala sobre a Copa Feminina. Qual é o verbo desta oração? Qual é o verbo? Fala? Fala. Quem é que fala sobre a Copa Feminina? Marta. Marta. Então, nós temos aí como sujeito a palavra Marta, porque vai falar sobre ela, né? Ela é o alvo, ela é o sujeito aí, é o algo, como a gente diz. E o que
informação que é dada sobre a Marta, todo ele é o predicado. Então, tudo que restou do sujeito, inclusive o verbo, porque o verbo não pode entrar no sujeito, o verbo sempre faz parte do predicado. Então, o predicado, escrevam aí, é tudo que sobrou do sujeito. Agora apareceu a caixinha, enquanto eu faço a chamada, eu peço que vocês façam as letras, o que der para vocês fazerem aí enquanto eu faço a chamada, tá bom? Encontrem o verbo, façam a perguntinha para o verbo, a perguntinha quem, ou então a perguntinha o que, encontrem o sujeito da oração e registrem aí na apostila, no caderno suplementar, tá? Então, vamos à chamada. Atenção, atenção. Ana Beatriz. Presente. Vou abrir o bate-papo aqui para agilizar. Ok. Ana Clara. Presente. Ana Luísa também, né? Antonella. Antonella. Presente. Ok. O Arthur Poletti tinha entrado, não tinha? Arthur Poletti. Ele está aí, o Arthur Poletti? Beatriz Rive. Estou, prof. Beatriz Rive, ok, presente. Arthur Poletti também está, né? Ok. Daniela. Presente. Gabriela. Presente. Heloísa. Presente. Ok. O Ian, não vi o Ian entrar. Mas se de repente se o Ian estiver aí, Ian, dá um presente aí, um ok. Isabela. Isabela entrou. Dei presença aqui para ela. Tem que reforçar a presença, Isabela. João Pedro. Ok, João Pedro. Falta Isabela responder. Laura Carvalho. Presente, tia. Presente, ok. Luane, está aí a Luane? Isabela presente, ok, Isabela. Então, falta Luane, está por aí. Manuele. Presente. Maria Clara Souza. Presente. Maria Luísa Correia. Presente. Marília. Presente. Wellington. Wellington. O Wellington entrou, embora o Wellington está com tanta falta comigo, mas ele entrou aqui, falta reforçar a presença, meu aluno Wellington. O Vitor. Vitor. Vitor está presente. Ok, então falta o Wellington responder, hein? Sexto ano B. Ailton. Ailton. Ana Júlia. Presente, ok. Cauã. Cauã. Presente. Felipe. Presente. Guilherme Santos. Presente, ok. Eu gosto de agilidade, isso mesmo. Guilherme Davi, não vi Guilherme Davi entrando, hein? Não pus presença aqui para ele, mas se de repente, se você estiver aí, me dá um alô, Guilherme. Gustavo. Gustavo. Presente. Ok. Laura. Presente. Opa, Laura, que bom ter você com a gente. Luca. Presente. Lucas. Presente. Maria Clara Fortes. Presente. Ok. Maria Luísa Flores. Presente. Mariana. Presente. Marina. 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 E o Wellington, lá do sexto ano A, que até agora não me respondeu. E agora a Marina. Micaela. Presente. Nicolas. Presente, ok. Pedro Poletti. Presente. Pedro Chamarelli. Chamarelli. Ok. Sofia. Presente. Valentine não havia entrar, mas se ela estiver por aí, me dá um ok. Yasmin. Yasmin. Marina e o Wellington. 3 alunos que não responderam chamada. Vou repetir, depois vocês avisem a eles, quem tiver possibilidade. O Wellington, Yasmin e a
Marina. Não responderam a chamada. Não adianta entrar para a aula se não tiver até o final para responder a chamada, a não ser que tenha justificativa plausível, ou seja, internet. A Yasmin, não? Está aí, não está? Ah, não? A Yasmin não estava mesmo, não. Então, a Marina e o Wellington, né, bebê? Marina e o Wellington, desculpem, errei aqui. Vamos à letra B. Estrela da seleção de futebol conversou com Marie Claire sobre sua carreira. Temos aí o verbo conversou. Quem foi que conversou com Marie Claire? Quem foi? Estrela de seleção. Estrela da seleção do futebol. Isso, estrela da seleção de futebol. Tudo isso é o sujeito. Muito bem, estrela da seleção de futebol. Tudo é o sujeito. O que sobrou desse sujeito é o predicado. Do verbo para lá, para o final da oração, todo ele é o predicado. Conversou com Marie Claire sobre sua carreira. Tudo é o predicado. Conseguiram acertar essa? Identificar um e outro? Isso aqui é conteúdo de quinta-feira, ó, identificar. Na letra C, a alagoana é uma máquina de recordes. Deixa eu ver aqui, de recordes, né? Aliás, espera aí, bate-papo. Quem sabe a Marina ou o Wellington aqui para responder. Não, o Nicolas, ok, faltou. Sim, tá. Acertou, né, Nicolas? Qual é o verbo aqui da letra C? Qual é o verbo na letra C? É, do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Quem que é uma máquina de recordes? Quem é? A alagoana. A alagoana é o sujeito. Tudo que restou do sujeito é o predicado. Olha, às vezes, antes desse verbo, vocês podem encontrar um advérbio, vai entrar no predicado também, tá, pessoal? O advérbio nunca vai entrar no sujeito, fiquem bem atentos a isso, porque aqui o material só está dando exemplos de sujeito e logo depois o predicado iniciando com um verbo, mas às vezes, antes desse verbo, no predicado, pode ter também um advérbio. Ele vai entrar como predicado também. Letra D. Marta é a única mulher na calçada da fama do Maracanã. Então, nós temos novamente o verbo é. Quem é que é a única mulher? Quem é? Marta. Marta. É o sujeito, Marta. Tudo que restou do sujeito, todo o restante da frase, da oração, é o predicado. Ok. Muito bem. Agora, vamos tentar fazer o número 6, hein? Vamos tentar juntos aqui. No número 5, tá tudo ok? Em identificar o sujeito, identificar o predicado? Sim. Tem alguém que ficou perdido aí em alguma letra? Que queira que responda, que repita? Vai estar também nos slides a resposta, o gabarito aí. Mas se tiver alguém aí, põe no bate-papo, se tem vergonha de falar em voz alta, não tem problema. Oi. Número 6, eu senti um pouco de dúvida na hora de fazer o núcleo do predicado. Então. O núcleo do predicado não vamos ver, não. Ih, nem expliquei núcleo do... não vamos ver núcleo do predicado, não. Calma. Nem expliquei predicado, classificação do predicado. Estou preocupadíssima com esse conteúdo para vocês. Isso não sai da minha cabeça. Ai. Vamos ver só o núcleo do sujeito, tá? Esqueçam aí. Classificação de predicado que eu ainda não... Eu tinha feito, mas eu coloquei os verbos no Meu Deus, por que vocês fizeram... Como que fazem uma atividade, uma que eu não pedi para vocês fazerem, nem a número 5, nem a número 6. E muito menos, não façam atividade que eu não tenha explicado o conteúdo, alunos, por favor, não façam isso. Coloquei os verbos. Vocês podem até ler o conteúdo, mas fazer o exercício antes da explicação e do pedido da professora não é o correto. Vamos lá, vamos ver dentro do sujeito, vamos ver somente o núcleo do sujeito. O núcleo é a parte central, é a palavra central mais importante dentro do sujeito. Então, na letra A, só tem Marta como sujeito, logo vai ser fácil, né, descobrir. Então, qual que é o núcleo do sujeito na letra A? Marta, não tem nem outra palavra que eu possa aí refletir com vocês. Então, se tem só uma palavra no sujeito, é só ela